boa tarde a todos os presentes. Gostaria, antes de mais, só de pedir desculpas pelo ligeiro atraso, mas estamos aqui todos reunidos. Em primeiro lugar, gostaria, em representação do professor Alvo e da restante equipa que foi constituída no âmbito do Politécnico, para lançarmos aqui esta componente propriamente do projeto que está aqui em causa, que será apresentado pelos nossos oradores. Portanto, a representação da equipa que foi constituída para o efeito do Instituto Politécnico de Beja, também com a colega doutora Fernanda. Estaremos então aqui a fazer uma breve apresentação. Gostaria, naturalmente, de agradecer aos presentes por estarem aqui, a engenheira Ana Maria Ramoa, chefe de divisão de ordenamento e obras da Câmara Municipal de Beja, ao engenheiro Manuel Silva, da Confederação Empresarial de Portugal, que fará depois uma apresentação do projeto, e o Dr. Filipe Pombeiro, do NERP, Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral. Em termos de ordem da apresentação, poderemos começar pela engenheira Ana Maria Ramoa, depois passar a palavra ao Dr. Filipe Pombeiro e depois terminar com o engenheiro Samuel Silva. Depois, entretanto, eu e a professora Fernanda, a representação da equipa, iremos passar e apresentar brevemente o regulamento que foi criado para que o Instituto Politécnico de Beja possa dar o seu contributo nesse projeto e para que possam surgir ideias. Eu só, não me alongando muito mais, e para dar a palavra também aos oradores, mais uma vez agradeço a presença e também agradeço a todos os participantes nesta sessão. Sabemos que nos dias de hoje não é com certeza fácil, mas enfim, tudo exige o seu esforço. Muito obrigada pela vossa presença, aos professores e aos alunos, e aos respectivos professores, claro, que trouxeram os alunos. Eu só vou fazer um breve enquadramento, muito breve. A Câmara Municipal de Beja estabeleceu uma parceria com a CIP, Confederação Empresarial de Portugal, com o NERB, a EBAL, a Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, e com o Instituto Politécnico de Beja, no âmbito de um programa da CIP, com vista a promover a regeneração urbana do Centro Histórico de Beja, que pretende, entre outros objetivos, realizar a recuperação de centros urbanos, zonas históricas e grandes equipamentos abandonados ou degradados. Nesta fase do projeto, à semelhança do que foi feito em outras cidades do país, Viseu, Vila Real, Leiria e Braga, penso que não me estará a faltar nenhuma cidade, nos quais estão a ser desenvolvidas ações piloto para a elaboração, para a colaboração no programa de regeneração urbana. Foram desenvolvidos, estão a ser desenvolvidos, neste caso pela Câmara Municipal de Beja, 3 concursos de ideias para a apresentação de propostas de regeneração urbana da cidade de Beja. Um primeiro concurso com ideias dirigido à população em geral, dinamizado pela Câmara Municipal de Beja. Uma outra componente deste projeto, que será depois mais aprofundadamente apresentado, um concurso internacional de arquitetura, também dinamizado pela Câmara Municipal de Beja. E aqui, de facto, entram as instituições de ensino superior. Um terceiro concurso de ideias destinado a alunos, ex-alunos e docentes, neste caso dinamizado pela instituição de ensino superior da cidade, o Instituto Politécnico de Beja, ao abrigo deste programa de regeneração urbana proposto pela CIP. Nós estamos aqui hoje porque é importante termos aqui uma sessão de apresentação, quase que de lançamento desta fase do concurso para a apresentação de ideias, de propostas por parte de alunos, ex-alunos. Aliás, o regulamento prevê também que ex-alunos possam apresentar as suas propostas e é com esse objetivo de fazer esta apresentação e, digamos, de alguma forma fazer o enquadramento do projeto em si, porque o concurso também precisa desse enquadramento, que nós então solicitamos aos nossos oradores que pudessem vir estar presentes e apresentar então as suas ideias para que vocês conheçam as várias dimensões do projeto. Aqui nós, Instituto Politécnico de Beja, temos uma equipa, cruzando aqui docentes de várias áreas, que, claro, também com todo o empenho e
e a vontade, daremos aqui, tentaremos dinamizar ao máximo para que possam surgir ideias que representem a região, mas sobretudo que representem o Instituto Politécnico de Beja e os nossos alunos. Portanto, muito obrigada pela vossa presença e passaria a palavra então à engenheira Ana Maria Ramoa. Boa tarde. A Câmara Municipal de Beja, desde há longos anos, que tem tido uma grande preocupação com o seu centro histórico. Exemplo disso é o facto de Beja ter o primeiro plano de salvaguarda do país. Foi um plano que foi muito importante, foi muito útil, numa altura em que era necessário sensibilizar as pessoas para a importância do seu património, chamar a atenção para os valores que estão em causa e a necessidade de os proteger, quando muitas das intervenções eram no sentido de pôr em causa esses valores. Esse objetivo foi conseguido. Hoje, muitas das preocupações que nós tínhamos relativamente a esses aspectos estão ultrapassadas e chegámos à conclusão que era necessário dar um novo rumo à nossa atuação. Enquanto nós, nessa primeira fase deste processo, definíamos graus de proteção em que não era possível fazer isto, não era possível fazer aquilo, enfim, começámos a perceber que agora era necessário definirmos graus de intervenção. Isto para combater, de certo modo, a desertificação que se sente no centro histórico, desertificação não só de residentes, como também de atividades. As novas centralidades, em termos de outros usos, nomeadamente dos comerciais e de serviços, são de algum modo responsáveis por isso, mas nós achamos que há lugar também a que possamos ter uma alternativa também para que, portanto, essas funções tenham também o seu lugar no centro histórico. Neste sentido, a Câmara Municipal elaborou um projeto, uma proposta, um estudo de estratégia para o centro histórico, trabalho esse que chegou já aqui a ser apresentado, penso eu que este ano, e por isso, portanto, esta estratégia engloba todo o centro histórico e várias, enfim, e a cidade também, porque o nosso centro histórico é tão grande que dificilmente conseguimos pensar no centro histórico sem pensar na cidade. Quando nos surgiu esta proposta da CIP para, enfim, em parceria desenvolvermos este trabalho, foi perfeitamente oportuno. Portanto, estávamos a elaborar os nossos estudos de estratégia, ainda estamos a tentar desenvolver alguns, ou a pensar em alguns destes projetos que vêm na sequência deste estudo, e esta proposta veio mesmo calhar na altura certa. É um projeto piloto, identificámos uma pequena área da cidade, porque não poderia ser uma área muito grande, porque, portanto, pretendíamos mesmo fazer esta análise numa área muito concreta, onde pudéssemos ter resultados, e para isso a área tinha que ser pequena. Identificámos a zona da Praça da República e da Rua das Lojas, porque nos pareceu que seria a área adequada àquilo que são os objetivos deste programa. E estamos muito empenhados em conseguir resultados, conseguir, através desta zona piloto, vir a estender alguns dos resultados deste trabalho para uma área mais alargada e podermos, assim, ir regenerando o nosso centro histórico. Eu daria então a palavra ao Dr. Filipe Pombeiro e depois terminaríamos com o engenheiro Samuel, depois a doutora Fernanda, que irá fazer uma breve apresentação do regulamento, e depois as questões, dúvidas, poderão ser colocadas no final, penso que será o melhor modelo. Obrigada então, Sr. Dr. Filipe Pombeiro. Boa tarde a todos.
cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os alunos e professores aqui presentes. É sempre com alegria que vejo toda esta juventude aqui interessada nos temas da nossa cidade. Penso que os jovens são o nosso futuro, como todos sabemos, e é com alguma infelicidade que muitas vezes os vemos sair quando há nesta cidade e nesta região tem por fazer. Eu estou aqui em dupla representação, em representação da Confederação Industrial Portuguesa, Empresarial Portuguesa, CIBCEP, e da nossa Associação Empresarial Regional, a Mulher Baibal. Vou ser bastante breve, não vou focar demasiado nos objetivos específicos do projeto. Queria apenas expressar porque é que, do ponto de vista das empresas, este projeto é interessante e de que forma é que nós o podemos levar a cabo em conjunto. Assim como também já foi aqui referido, está a fazer uma segunda edição deste projeto de regeneração urbana. Do ponto de vista das empresas, a regeneração urbana tem o condão de mexer no setor de atividade que tem tido, que foi um dos que sofreu mais com a crise. Portanto, pensamos nós que se de focos novos estamos exacerbados, precisamos de mexer no setor da construção, regenerando e revitalizando o que já existe. O nosso centro histórico, desse ponto de vista, é um centro histórico muito bonito, mas que, do ponto de vista de atratividade e do ponto de vista de sustentabilidade económica, é pobre. E, portanto, estes dois conjuntos, por um lado, reanimar um setor de atividade que tem estado, há uns anos, esta parte mais débil, e reanimar um centro histórico que precisa de ter mais atividade e mais animação, colo de uma forma perfeita. Portanto, os objetivos deste projeto passam por reanimar o setor da construção e, por outro lado, reabilitar o nosso centro histórico. A CIP, em dada altura, achou por bem que devia estender este projeto a Beja. Foi-nos colocado a nós, na ERB, a hipótese de fazermos, a partir de agora, e durante estes 2 anos, este projeto cá. Nós abraçámos de imediato, porque pensamos que é de todo oportuno. E, nessa altura, tivemos a oportunidade também de envolver a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Beja. Este projeto foi aceito por estas duas instituições também logo de imediato, e fica aqui já o meu agradecimento por isso. Nós estamos sempre a falar em trabalhar em parceria e trabalhar em rede, mas é muito poucas vezes que isso de facto acontece na prática, e este projeto é uma boa oportunidade para vermos isso acontecer. Portanto, é um trabalho que envolve estas 4 instituições, que pretende que depois tenha também o envolvimento da população civil, neste caso da academia, de vocês, dos jovens, e depois também um concurso internacional de ideias. É este o tónico do projeto. Para mim tem 2 ou 3 objetivos muito importantes. Por um lado, como já disse, intervir no centro histórico da cidade, que precisa de atividade económica, precisa de edifícios sustentáveis, precisa de áreas de interesse e de áreas de atividade que o tornem atrativo e que façam com que a nossa vida passe um pouco por ali. Desde logo a habitação, mas também a nossa interação ao nível das compras, ao nível do lazer, que passa também por aquele centro histórico. Para nós é também importante, porque, como também já referi, faz com que as nossas empresas de construção tenham uma boa oportunidade para intervir naquela zona. Por outro lado, vai chamar, ou vai resultar em alguns projetos para aquela área que já foi consagrada, com que nós depois podemos confrontar as nossas empresas, o nosso ensino empresarial, para levar a cabo alguns destes projetos. Estou-me a lembrar de hostels, estou-me a lembrar de restaurantes, estou-me a lembrar de qualquer outro tipo de atividade, um projeto que seja interessante de cifrar ali. E depois também porque força as empresas, mais uma vez, também trabalhar em parceria e em cooperação, que é um tónico que nós temos estado a colocar desde sempre. Por final, e no que diz respeito aqui a esta casa, é também mais uma vez uma oportunidade de colocar a academia a trabalhar para a sociedade civil, a trabalhar para o tecido empresarial e a fazerem projetos que extravasam o campo meramente académico e que façam algo que possam ver implementado depois na prática e uns anos mais tarde possam dizer este projeto que está aqui, este novo edifício, nós ajudamos a construir. Penso que isto seja a lógica do projeto, seja a tónica. Não me alongava mais, agradeci mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado. Passaria então a palavra agora ao engenheiro Samuel Silva, da Confederação Empresarial de Portugal, que fará uma breve apresentação do projeto para que nós possamos ficar enquadrados e perceber os objetivos do mesmo.
boa tarde. Não sei se funciona. Ora, quando eu entrei, eu olhei aqui para o auditório e deu uma sensação que isto ia ao fundo, porque estava o pessoal todo só de um bordo. Ou seja, estava todo inclinado para aquele lado. Neste momento temos uma plateia bastante bem composta, e por isto gostava de começar por dar os parabéns ao pessoal docente desta casa e a vocês próprios por terem acedido, portanto, a estarem aqui presentes, a gastarem um bocadinho do vosso tempo para nos ouvir. Portanto, eu julgo que são merecedores destes parabéns. Eu, como, enfim, sou mais cabra desta gente toda, não sou capaz de falar sem realmente um suporte. Portanto, os meus colegas de painel tiveram, enfim, a coragem de falar sem papéis, eu não sou capaz. Portanto, eu vou-me rodear de alguma documentação. Ora bem, a minha primeira preocupação é tentar mostrar-vos o que é e o interesse que se reveste este tema que estamos a tratar. O primeiro facto é que, e isto julgo que é importante, vocês são alunos de ensino superior e devem, como pessoas de um certo nível cultural, devem compreender determinados fenómenos e sabê-los enquadrar, porque as coisas vistas de uma forma desenquadrada não têm sentido. A primeira preocupação tem a ver com a importância das cidades atualmente e com a importância que as cidades vão progressivamente ter nas nossas vidas. Aquilo que é dito neste slide é que metade da população mundial vive em cidades. Em 2050, 3 em cada 4 pessoas vão viver em cidades. A Europa atualmente já tem, em termos de população urbana, já são 80% da população. Portugal está um pouco acima dos 60%. E, segundo o Banco Mundial, 100 cidades representam 30% da economia mundial. E as cidades geram 75% a 85% do PIB da União Europeia. A tendência é transformar, é parecer uma nova competitividade. Vocês nos jornais, enfim, toda a linguagem que ouvem, quando se fala em competitividade, normalmente lembramos, são sempre citados países. A tendência é, progressivamente, esta competitividade que está centrada em países, passar a ser uma competitividade entre cidades. Aliás, se virem, vocês veem na televisão, certamente, problemas ligados a Hong Kong. Hong Kong é uma cidade. O PIB de Hong Kong é de longe superior ao PIB português. Singapura é uma cidade que está no topo da competitividade mundial. Portanto, as cidades vão, pouco a pouco, tendo, digamos, um papel cada vez mais importante na vida das economias. Primeira constatação. Segunda constatação, Portugal tem cerca de 1,5 milhões de fogos que precisam de ser reabilitados. Já vamos depois falar nestes conceitos que é importante também perceber. Isto representa 27% do parque edificado. Nós temos cerca de 5,7 ou 5,8 milhões de fogos, dos quais 1,5 milhões precisa de reabilitação. E desses 126 edifícios, nós temos 3,5 milhões de edifícios, cerca de 126 mil edifícios precisa de intervenções urgentes. A reabilitação, por outro lado, isto é um estudo feito pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto este ano, portanto são dados recentes, carece de um investimento de qualquer coisa da ordem dos 38 mil milhões de euros. 38 mil milhões de euros é metade do investimento que foi feito, do empréstimo internacional que foi feito ao país. Estou a ver a dimensão que tem no nosso país o problema da reabilitação urbana. Mas não é só, é claro que o problema está sobretudo centrado nas grandes cidades, mas não é só. Vocês têm aqui assim, a zona de Beja, que está ali bem a castanho, quer dizer que é das zonas onde os problemas de reabilitação, o Baixo Alentejo, aliás, todo ele, embora tenha a densidade demográfica e a densidade de fogos é inferior, mas, de qualquer modo, é uma das zonas que também apresenta imensas necessidades ligadas ao problema da reabilitação. Porquê é que isto acontece? Também eu acho que vocês deviam perceber isto. Também a tirar-vos assim mais 2 números, Portugal tem 550 mil fogos que estão, portanto, devolutos, ou seja,
precisam de obras de raiz mesmo. E existe no mercado, em contrapartida, 700 mil fogos para alugar ou para vender. Portanto, estão disponíveis no mercado cerca de 700 mil fogos e temos 550 mil fogos que estão devolutos. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque em Portugal, após o 25 de Abril, procedeu-se a um modelo de desenvolvimento que foi, sobretudo, suportado em obra nova. Ou seja, o país desencadeou um processo de construção de novos edifícios que deu origem à fuga das pessoas dos centros das cidades para as periferias. É um desenvolvimento que, enfim, na gíria se conhece como desenvolvimento sob a forma de dominance, ou seja, o centro ficou vazio e as periferias ficaram cheias de gente. Isto deu origem a problemas gravíssimos ao nível dos transportes, porque há um vai e vem das pessoas que trabalham muitas vezes nos centros das cidades para as periferias, e deu origem à situação que aparece, que infelizmente a pouco e pouco vai sendo alterada, mas que se deparou com os centros históricos da maior parte das cidades portuguesas. Portanto, os centros históricos das cidades portuguesas estão sem ninguém. Portanto, sobretudo à noite, não se vê vida alguma. Em Lisboa, ainda há 15 dias ouvi na televisão, na Praça da Figueira residem, salvo erro, 5 ou 6 pessoas. 5 ou 6 pessoas. E estavam a fazer uma entrevista a uma das senhoras que ia sair de lá. Portanto, são zonas que estão assim, quer dizer, não tem ninguém. Muitos daqueles prédios, a água entra por telhado e sai no resto do chão. Embora pintados muito bonitos por fora, por dentro estão podres. E é assim que temos os centros das cidades. Ora bem, portanto, isto, para além dos problemas que coloca, porque Portugal está na moda, Portugal este ano teve um recorde de visitas de turistas. Eu já há muitos anos que não ia ao centro de Lisboa no fim de semana. No fim de semana passado passei no centro de Lisboa e fiquei boquiaberto. Eu não imaginava que houvesse tanta gente no centro da cidade. É uma coisa fantástica a quantidade de turistas que se vê no centro. Mas para haver turistas, o centro tem que ser um centro que seja minimamente habitável, em que as pessoas se sintam bem. Não pode ser um centro aqui podre. Portanto, há exigências que o turismo coloca que, com a situação que nós temos nas nossas cidades, são muito complicadas de virem a ser sustentáveis. Portanto, temos um problema grave nas nossas cidades. Por outro lado, o facto de nós termos desencadeado a construir cerca de 100 mil fogos por ano foi uma coisa brutal. Não sei se talvez a Espanha nos tenha acompanhado. A Espanha tem um problema semelhante, um problema grave. Portanto, esta situação deu origem a que a fileira da construção civil cresceu de uma maneira extraordinária. Portanto, a fileira da construção civil chegou a representar, se a memória não me falha, qualquer coisa como 12 a 13% de percentagem de participação no PIB nacional. Portanto, desempenhou uma importância muito grande. Houve muita imigração que veio cá para a realização de obras. E com esta quebra, com a crise que se desencadeou em 2008, toda esta fileira sofreu estas consequências. Parou a construção, parou, digamos, a disponibilidade de crédito para a compra de casa, e isto originou uma quebra brutal dentro da fileira da construção. Atenção que a fileira da construção não é apenas a construção civil, porque precisa de ar-condicionado, precisa de iluminação. Há um conjunto enorme de atividades que estão ligadas à construção. A construção é, em qualquer economia, uma atividade vital para a dinamização dessa mesma economia. Portanto, quando para a construção, há muita coisa a parar. Até porque a construção ainda tem um aspecto que é importante, é que a maior parte dos materiais que usa são materiais que são produzidos em Portugal. Portanto, cada vez que isto para, tem um impacto brutal. Isto teve um impacto ao nível da economia e teve um impacto ao nível do número de postos de trabalho. Portanto, a construção perdeu, como é dito neste slide, desde 2011 até 2013, 150 mil postos de trabalho. Foi uma razia, portanto, ao nível da construção. Ora bem, então, juntando este problema ligado à fileira da construção, foi ele que desencadeou em 2008 a necessidade da CIP poder intervir dentro digamos, deste domínio. E o tema da regeneração urbana foi colocado pela CIP exatamente em 2008 e tem vindo a ser continuamente abordado pela CIP. Só para focar ainda um bocadinho o problema da sustentabilidade das cidades, portanto, dentro daquilo que nós estávamos há pouco a dizer, portanto,
As cidades são sustentáveis se tiverem desenvolvimento económico, ambiental e social. Para serem competitivas têm que ser sustentáveis e só sendo cidades competitivas é que são capazes de atrair e fidelizar pessoas, empresas e proporcionar serviços, portanto, às pessoas que nela habitam. Portanto, o problema da regeneração urbana tem impacto, então, ao nível da criação de postos de trabalho, do desemprego, tem impacto ao nível das empresas da fila da construção e tem impacto ao nível do desenvolvimento sustentável, ou seja, de transformar as cidades, de facto, em entidades capazes de poderem vir a participarem no desenvolvimento regional e com a melhoria do desenvolvimento regional, portanto, ajudarem no desenvolvimento nacional. Já ouviram falar aqui, é o segundo projeto que a CIP faz, dentro deste âmbito. O primeiro projeto chamou-se Regeneração Urbana, Fazer Acontecer a Regeneração Urbana. Este é o segundo projeto que a CIP faz, o projeto chama-se Regeneração Urbana Novo Impulso. Agora vamos lá a conceitos para a gente conseguir todos falarmos a mesma linguagem. Regenerar não quer dizer, muitas vezes há 3 palavras que são usadas como sinónimos e erradamente. Usa-se como sinónimo a palavra requalificar, reabilitar e regenerar. Estas 3 palavras não são a mesma coisa. Requalificar quer dizer intervir no edificado, numa casa, e criar as condições de habitabilidade nessa casa. Reabilitar quer dizer intervir não apenas no edifício, portanto dar-lhe condições de habitabilidade, mas também na envolvente desse mesmo edifício. E regenerar quer dizer não só requalificar, reabilitar, mas revitalizar, ou seja, garantir a sustentabilidade da reabilitação que foi feita. Nós temos, as nossas cidades são grandes exemplos de dinheiro investido em reabilitação que não foi revitalizado. Ou seja, temos cidades bonitas, é que falta gente e é que falta capacidade para podermos tirar partido do investimento que foi feito. Vocês aqui em Beja certamente têm exemplos desses. Houve um programa que foi o Programa Polis, que investiu imenso dinheiro, mas que se esqueceram que esse investimento exigia que nós tirássemos partido e economicamente ele fosse sustentável. Portanto, para nós, chamamos-lhe de regeneração urbana porque ele tem que ter estas vertentes que aparecem ali. Portanto, requalificar o edificado, reabilitar o espaço público, garantir a sustentabilidade em termos energéticos e ecoeficiência ambiental e terem viabilidade económica. Ou seja, os projetos a serem feitos têm que ser projetos que têm que garantir viabilidade económica. Ou seja, eles têm que ser autossustentáveis, ou então não vale a pena. Portanto, nós juntamos a reabilitação com a revitalização. Portanto, o ideal seria que eu gastasse o mínimo possível a reabilitar para conseguir ter o máximo efeito possível em termos da revitalização do espaço onde nós interviemos. Este projeto, portanto, a CIP desenhou uma forma de intervenção também diferente. Em vez disto estar vocacionado totalmente para as câmaras, até agora, todo o investimento que foi feito neste domínio é investimento público. Como as câmaras não têm dinheiro e como nós não temos condições financeiras, mesmo ao nível do Estado Central, do Governo Central, para poder fazer investimentos, todo o investimento tem que ser vocacionado para a iniciativa privada. Portanto, o que quer que a gente faça tem que ser vocacionado para quem tem condições financeiras vir a explorar as ideias que, entretanto, tínhamos desenvolvido. Portanto, evidentemente que a iniciativa pública tem sempre que intervir, mas o mínimo possível, porque não existem condições financeiras para que ela possa fazer grandes investimentos. Portanto, será o investimento, sobretudo, vocacionado para a iniciativa privada e com o envolvimento das populações. Ora bem, eu vou passar rapidamente para vocês perceberem que o que a gente aqui está a fazer é apenas uma das atividades do projeto. Eu vou rapidamente passar as diversas atividades que constituem o projeto e depois focar no caso que nós vamos aqui tratar. Portanto, para além da apresentação, foi criado um espaço de reflexão sobre os problemas ligados com a restauração urbana. Irão ser organizados uma coisa que se chama missões inversas, ou seja, nós vamos trazer às cidades com que trabalhamos, as cidades com que trabalhamos neste projeto, como foi dito, são Vila Real, Braga,
Viseu, Leiria e Beja. No projeto passado trabalhámos com Porto Alegre, Marvão, Sousel, Figueira da Foz e Viana do Castelo. Portanto, são 10 cidades onde nós estamos a fazer pilotos como aqui estamos a fazer em Beja. Portanto, vamos tentar organizar missões inversas, que é trazer escritores e investidores a estas cidades para poderem analisar as ideias que, entretanto, apareceram, para poder ver se ajudamos os municípios a vender estas iniciativas e, portanto, a captar investimento. Um diagnóstico à capacidade das empresas, porque fazer reabilitação e regeneração não é a mesma coisa que fazer obra nova. Exige um conjunto de competências muito mais alargado e as nossas empresas, muitas delas, não estão preparadas para explorarem este segmento. Então, assim, dentro do projeto, propõe-se ajudar as empresas a desenvolver as competências que permitam explorar este segmento de mercado. Depois, já vamos ver porque é que a gente nos desafiou. Uma das preocupações é o empreendedorismo, ou seja, o que nós queremos, o que nós desafiamos é que, para explorar as iniciativas e as oportunidades que possam aparecer nestas cidades, era bom que nós captássemos não só investimento externo, mas também captássemos a atenção das pessoas que residem nas cidades para poderem aproveitar estas oportunidades. Portanto, vamos desenvolver fins de semana ligados ao empreendedorismo para ajudarmos os mais jovens, sobretudo os mais jovens, mas não só, desempregados e todas as pessoas que possam vir a querer explorar estas iniciativas, portanto, tirar partido daquilo que possa aparecer. Ações piloto. Eu vou guardar esta para o fim, já vamos falar nas ações piloto. É isto. Vamos então falar nas ações piloto. As ações piloto que nós desenvolvemos nestas cidades baseiam-se, digamos, num conjunto de princípios fundamentais. O primeiro é, as ações são implementadas por uma parceria que envolve a Câmara Municipal, uma Associação Empresarial Regional e uma instituição do ensino superior local. Porque é que nós fazemos questão de ter este grupo e não trabalhamos apenas com as câmaras? Porque as câmaras conhecem melhor que ninguém o seu território e têm, digamos, habilitações e competências para trabalhar tudo o que é o urbanismo. Mas não sabem fazer negócio. Quem tem a responsabilidade de olhar para as oportunidades e dinamizar todo o problema ligado à revitalização desse espaço são as associações empresariais, que congregam os empresários dessa região. Portanto, as associações empresariais têm que fazer parte deste grupo. Depois, onde existe a juventude com capacidade para poder ajudar com ideias para as zonas que forem definidas, são as instituições de ensino superior. Eu defendo um princípio já há uns anos, é que eu acho que qualquer pessoa que passa numa instituição de ensino superior deveria ser avaliada pela capacidade que tem de criar o seu próprio emprego. E, portanto, nós devíamos preparar as pessoas que saem destas casas para fazerem o seu próprio emprego. Ensiná-las a olhar para as oportunidades que as rodeiam. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, temos todo o interesse em ajudar as cidades nas quais passamos em fidelizar uma parte, pelo menos, dos alunos que frequentam os seus estabelecimentos de ensino superior. Porque a maior parte de vocês, um dia, quando acabarem os vossos cursos, raspam-se aqui para fora, vêm cá de visita e, no fundo, a zona que vos ajudou a formar, portanto, a cidade que vos ajudou a formar, acaba por não tirar a rentabilidade do esforço que foi feito, do investimento que foi feito, digamos, na vossa formação. E, portanto, ajudar a cidade a, pelo menos, alguns aproveitarem, portanto, e não só ao nível do empreendedorismo, como também, um aspecto que me parece muito importante, é ajudar-vos a vocês a fazerem rede, porque o facto de vocês trabalharem em projetos concretos e não estarem a fazer trabalhos semestrais, digamos, em casos que são inventados pelos professores, trabalhando, sendo orientados para fazerem trabalhos concretos, vocês vão contactar com pessoas concretas, vão contactar com várias entidades e vão começando a fazer a vossa própria rede. Vão aprendendo que muitas das coisas que depois vos fazem falta traduzem-se não só dos ensinamentos académicos, mas também por aquilo que o terreno e o dia-a-dia vos pode trazer pelo vosso contacto com pessoas. Portanto, é este grupo, estas três entidades com a CIP, que têm a responsabilidade em todas as cidades de dinamizar estes projetos. Então, em Vila Real nós estamos a trabalhar com a UTAD, portanto a Universidade do Douro e Trás-os-Montes, e estamos a trabalhar com a associação
que eu me nego a ir, a Associação Industrial da Vila Real. Em Viseu, estamos a trabalhar com o Politécnico de Viseu e com o Conselho Empresarial do Centro. Em Leiria, em Braga, estamos a trabalhar com a Universidade do Minho e com a Associação Empresarial do Minho. Em Leiria, estamos a trabalhar com o Instituto Politécnico de Leiria e estamos a trabalhar com, como é que se chama aqui? NERLEI. E aqui estamos a trabalhar convosco e estamos a trabalhar, portanto, com a NER. Portanto, com este enquadramento que nós estamos a tentar desenvolver todo este projeto. Então, há um grupo de trabalho que eu já expliquei porquê o envolvimento destas pessoas. Depois, qual é a preocupação que nós temos com este trabalho? Se isto tem que ser orientado para a iniciativa privada, tem que ser economicamente rentável. Temos que ter em conta os aspectos ambientais e os aspectos de eficiência energética. E temos que garantir que o projeto, portanto, para algum privado investir tem que ser economicamente sustentável, não podemos ter zonas muito vastas. Portanto, o projeto foca-se numa zona, ou num número limitado de zonas, muito restritas, com vocações pré-definidas. Portanto, é este o projeto que nós estamos a tentar dinamizar e que nós vos desafiamos para vocês virem a participar. Julgo que será de todo o interesse para vocês, para a cidade de Beja e para a economia nacional, que vocês participem de uma forma ativa no projeto e disso venham a tirar também o rendimento, digamos, para vocês do trabalho que venham a desenvolver. Basicamente é isto que eu tinha para vos dizer, não vale a pena estarmos a avançar com mais paleio, mas é isto que, para vocês conhecerem o projeto, nós ficamos à disposição para tirarem as dúvidas que vocês possam vir a surgir. Muito obrigada. Ao engenheiro Samuel Silva, eu penso que ficou também mais claro o projeto. Só dar aqui mais alguns minutos para que algumas pessoas possam sair. Sim. Ficou clara a apresentação do projeto, os objetivos, e eu, de alguma forma, também pegava só numa ideia que me pareceu extremamente importante como docente, que é exatamente a ideia que o engenheiro Samuel transmitiu de que um dos papéis do docente é exatamente ensinar os alunos a olhar para as oportunidades que os rodeiam, e é um pouco isso que estamos aqui a procurar fazer. Em termos de apresentação do projeto, o essencial, eu penso que foi dito. De qualquer das maneiras, nós depois iremos, claro, deixar aqui algum tempo para serem colocadas questões. Os oradores estão perfeitamente disponíveis para questões que possam surgir. Entretanto, de alguma forma também dizer-vos que, do ponto de vista interno da instituição, a equipa foi constituída com cerca de 7 colegas. Isto, o número importa apenas porque são colegas que são de diversas áreas e que também, de alguma forma, tenta espelhar exatamente o que se pretende com este projeto, que é o cruzamento de áreas. E seria muito interessante que pudessem surgir projetos em que, de facto, existisse o cruzamento dessas mesmas áreas. Nós temos aqui vários cursos no Instituto Politécnico de Beja e todos eles relevantes e todos eles complementares. Eu, de alguma forma, encerraria um pouco esta exposição para vos apresentar também aqui o regulamento que foi, entretanto, criado. A professora Fernanda Pereira poderá, de alguma forma, também apresentar brevemente. Só dizer-vos que o regulamento que foi criado nesta componente do projeto, o concurso, portanto, este concurso para a apresentação de ideias por parte do Instituto, promovido pelo Instituto Politécnico de Beja, teve como base regulamentos que têm servido, não é, nas outras cidades, mas de alguma forma nós também pensámos que fosse importante a equipa que está a trabalhar com este projeto, que fosse importante nós acrescentarmos uma dimensão ao regulamento, e essa dimensão tem a ver exatamente com a possibilidade de haverá um tempo para a apresentação de ideias, está tudo espelhado no regulamento, e depois haverá aqui a realização de um bootcamp de 2 dias, no dia 11 e 12 de dezembro, exatamente para amadurecer as ideias, estruturar as ideias, e é um pouco aqui também o papel das instituições de ensino superior. Portanto, uma das fases
deste concurso, digamos assim, é composta por um bootcamp, e melhor do que eu, a professora Fernanda Pereira poderá até, de alguma forma, só dar algumas ideias, não propriamente já em relação ao bootcamp que vai ter lugar no dia 11 e 12, porque a equipa está a trabalhar e amanhã até irá reunir para falar sobre a própria estruturação desse bootcamp, mas porque o Instituto Politécnico de Beja, ao abrigo de outros programas e até mesmo pelo próprio Centro de Transferência de Conhecimento e ao abrigo de outros programas, nomeadamente o Polo Empreende, já tem também promovido aqui sessões de criação de ideias de negócio, de estruturação de propostas. Portanto, e é isso que vai ser feito numa das fases do concurso de ideias. E eu daria então a palavra à professora Fernanda Pereira, de alguma forma para vos apresentar brevemente o regulamento e todas as dúvidas que poderão surgir entretanto. Claro que depois poderão ser colocadas e a resposta será dada. Muito obrigada, doutora Ana Isabel. Antes de mais, boa tarde a todos os membros da mesa. Muito obrigada pela vossa colaboração e boa tarde também aos alunos, especialmente aos que estão aqui voluntariamente, que a maior parte deles está em aulas e estão aqui em contexto de aula. Os que estão em contexto de aula, especialmente aqueles cujas aulas dizem completamente respeito a estas matérias, eu peço-vos prestem um pouco ainda mais atenção a isto, porque pode estar aqui uma oportunidade interessante para alguns de vocês. Este regulamento, o que é que pretende? Pretende criar aqui um conjunto de regras que nos dizem como é que se vão apresentar as ideias de negócio e quem são os responsáveis, quem é a entidade promotora. Essas questões de caráter técnico estão todas plasmadas no regulamento. Depois também, na parte final, eu não sei se aqui está ou não, mas pelo menos no que eu tenho não está, mas faz parte do regulamento, uma espécie de formulário que tem os campos que depois vocês terão de preencher. Mas o que se pretende exatamente é que, preferivelmente, ou não, também deixamos isso um pouco à vossa consideração, se apresentem a concurso grupos de 4 pessoas ou pessoas individualmente, que podem ser alunos, ex-alunos ou docentes do Instituto Politécnico, eventualmente alunos inscritos em outras instituições que vocês entendam integrar nos vossos projetos, terão é que nos dizer isso com alguma antecedência. E, portanto, esses elementos irão constituir um grupo e esse grupo irá identificar-se naturalmente, dar os seus contactos e fazer uma proposta de ideia que tem um formulário, julgo que não estará aqui, mas que eu poderei avançar o que é que lá tem. Num espaço de mais ou menos 1000 palavras, e 1000 palavras às vezes ainda custa arranjar 1000 palavras, deverão desenvolver a vossa ideia. Ou melhor, apresentar a vossa ideia. Esta ideia destina-se a regenerar uma zona do centro histórico da cidade, que é uma zona tradicionalmente comercial, a Praça da República e a Rua Dr. Afonso Costa, mais conhecida por Rua das Lojas, que para quem é de Beja sabe de que espaço estamos a falar. Para quem não é, diria que é a Rua do Antigo Palácio, se calhar sabem melhor do que onde é que é. E, portanto, essa rua foi, entre aspas, morrendo aos poucos. E hoje é, de facto, uma zona da cidade com muito pouco movimento, mas com condições para ter bastante atividade. Portanto, foi a zona que, nesta fase, foi eleita, entre aspas, para a apresentação destas ideias de negócios, o que tem capacidade e tem possibilidades de surgirem aqui algumas ideias com muito interesse. Nesta primeira fase, e passando já à questão das datas, talvez seja a questão que vos preocupa mais, a partir de hoje está aberto o concurso e até dia 28 de novembro poderão apresentar essa vossa ideia de negócio. Essas ideias de negócio depois passarão por serem apresentadas e devidamente validadas
num espaço que poderíamos dizer que é de formação, a que chamamos bootcamp, no sentido de ser uma altura em que, de facto, as vossas ideias vão estar em confronto com outras ideias, vão ser ajudadas a desenvolver por docentes e pessoas que se entendem convidar com alguma experiência nestas áreas e que terão a oportunidade de limar algumas arestas. Quem está habituado a estas coisas sabe que a primeira ideia que temos é normalmente muito longe da ideia final que vamos acabar por escolher. Ou pelo menos é normalmente longe da ideia final. E, portanto, este processo do bootcamp vai servir para que os proponentes afinem as suas ideias e, no final desse bootcamp, estejam prontos a apresentar uma ideia bastante mais estruturada e já com alguma sustentabilidade. Aquilo que se for feito no bootcamp terá depois uma apresentação final, com a duração de 3 minutos para cada ideia, e esta apresentação final seguirá uma forma já previamente estruturada, a qual também fará parte de em princípio, está previsto, e nada parece opor-se a isso, que essa apresentação final constará depois também de um livro onde constarão todas as ideias que forem ao bootcamp, incluindo naturalmente e com principal destaque, com certeza, para a ideia que for premiada. E qual é o prémio de participar neste concurso de ideias? Primeiro, julgo que a experiência de ter uma formação no bootcamp, que vai ser 2 dias, é uma formação de 12 a 14 horas e que, em contexto de mercado, pode ser uma formação relativamente cara, já penso que será um incentivo bastante bom. De qualquer maneira, não será só esse o prémio, haverá depois um prémio final para o melhor projeto. E o melhor projeto, em princípio, será de um grupo, e o prémio será um estágio profissional para cada um dos elementos pertencentes a esse grupo. Ora, julgo que não é de todo desprezível um prémio deste género, neste momento em que é muitíssimo difícil encontrar um emprego ou procurar até mesmo um estágio. Portanto, penso que será aliciante. Para além do facto do bootcamp ser aquela formação que eu vos disse que é uma formação que pode ter algum valor monetário, ela também constará em suplemento ao vosso diploma e constitui e contém ECTS. Portanto, ela valerá alguns ECTS, por forma a que isso também tenha um peso significativo para o vosso currículo. Depois, este projeto, este concurso de ideias tem um júri, como é óbvio, não é? Em todos os projetos em todos os concursos há sempre um júri, e esse júri é constituído, naturalmente, pelos parceiros deste projeto, a iniciar pela Câmara Municipal de Beja, NERB, Instituto Politécnico, a Confederação Empresarial e depois também um especialista na área do empreendedorismo. Depois estão aqui também explicados quais são os critérios que servirão de avaliação. Não vale a pena neste momento estar a falar disso, mas penso que depois, quem quiser, eu não sei como é que iremos fazer, mas certamente irá ficar disponível na página do Politécnico e depois facilmente conseguirão aceder a este texto. É importante também dizer que estas ideias que vocês apresentarão para aquele espaço poderão depois encontrar quem queira criar esse mesmo projeto e, portanto, através dos outros parceiros poderá haver aqui um mato de interesse e haver alguém que queira, de facto, pegar nas vossas ideias e mais tarde criar essa ideia, ou mesmo vocês, se assim o entenderem. As propostas devem ser entregues, devem ser enviadas por mail para o secretariado do Centro de Transferência do Conhecimento, ctc@ictabeja.pt, ou então podem-nas entregar presencialmente lá
no secretariado da incubadora, que funciona no edifício da STIC, na CAV. Neste momento, é possível que ainda não esteja lá ninguém. Se eventualmente se dirigirem lá ou para tirar alguma dúvida ou para entregar propostas, poderão fazê-lo também no secretariado da escola e dizer que querem falar com alguém do CTC ou deixar ao nosso cuidado. Para já, as informações que me parece que sejam pertinentes, naturalmente estamos disponíveis para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada. Ora, eu gostava só de acrescentar 3 pontinhos. Não há disso a para nada, passar a falar demais. Primeiro é que não se esqueçam que o trabalho que apresentarem vai ser avaliado por júri, vai ser objeto de avaliação por júri e, para além das 1000 palavras, julgo eu que não deve ferir o regulamento, é por isso que eu estou aqui um bocado quieto, mas tenho que dizer, quanto melhor for, podem juntar à descrição do projeto plantas, desenhos, maquetes, ou seja, aquilo que ajudar a clarificar a vossa ideia, devem-no acrescentar, porque muitas vezes a descrição de uma ideia é muito complicada. É muito mais fácil transmitir através de um esquema, de uma planta, de uma maquete, do que estar a descrever com 1000 palavras, às vezes nem com 5000 a gente consegue, quanto mais escreve, mais ou menos diz. Portanto, sempre que possível, não se esqueçam que isto é para ser apreciado por um júri e que, portanto, esse júri, se tiver um boneco, se ele tiver meios de compreender a vossa ideia, é mais fácil, portanto, de vir a poder fazer a avaliação. Segundo aspecto que também parece importante, a Câmara, na pessoa da engenheira Ana Ramoa ou dos técnicos que depois forem identificados, estará à vossa disposição para poder fazer os esclarecimentos, porque muitas vezes, para nós olharmos o que é que vamos fazer no espaço, é preciso às vezes ter conhecimento histórico, o que é que foi essa zona, ter uma visão dos aspectos da monumentalidade que lá existe. Portanto, há aspectos que a Câmara poderá esclarecer as pessoas que assim entenderem. E, por fim, este regulamento poderá, julgo eu, vir a ser solicitado por os grupos para poderem depois olhar para isto, estudarem, lerem e tirarem as dúvidas depois que acharem que sejam pertinentes. Obrigado. Daria então a palavra a alguém que quer colocar alguma questão. É um momento para o fazer e depois naturalmente surgirão outras dúvidas. A partir daqui elas depois deverão ser devidamente colocadas e serão esclarecidas. E vamos também, ao longo do processo, registando todas as dúvidas que possam surgir para que uma próxima oportunidade se evolua mais relativamente a este processo. Se alguém quiser colocar alguma questão, para já, claro que o regulamento vai estar disponível e hoje foi, digamos que, a fase inicial da apresentação do projeto. Se ninguém falar, pá, eu vou outra vez, pode ser que batam palmas a terceira vez, eu saio daqui todos satisfeitos. Há uma coisa que eu também gostava de vos dizer, não é prémio nenhum, mas aumenta o nosso ego. É que os trabalhos vão ser expostos publicamente. Ou seja, os trabalhos que mereçam ser premiados e todos os trabalhos que sejam produzidos vão ser expostos publicamente. E vão ser expostos em paridade com os trabalhos que venham a ser, portanto, as ideias que venham a ser elaboradas por arquitetos, portanto, por profissionais. Portanto, vocês vão ter a oportunidade de ter visível numa sala pública os trabalhos que vocês produzirem juntamente com trabalhos de profissionais. Eu acho que isto é um estímulo também que vocês devem considerar como também fazendo parte da vossa própria promoção.
Alguma questão? Gostaria nesta fase de colocar? Agradecemos a vossa presença. O concurso de ideias está lançado. Eu acho que este, como todos os outros projetos, são excelentes formas e canais de divulgação do Instituto Politécnico de Beja, da cidade, do país e da região. E isto não são apenas palavras, eu penso que isto é muito real e concreto. Eu sou professora no Instituto e de alguma forma, se me permitem, muitas vezes também digo aos alunos, não é? A vida hoje é sem imagem não há produto, não é? Mas sem produto não há imagem, ou seja, nós muitas das vezes temos que divulgar exatamente o Instituto pelo trabalho que aqui é feito e isto pode exatamente mostrar que há alunos que pensam, que refletem sobre a cidade, sobre o que se passa a nível internacional e que depois exatamente apresentam através de uma ideia que é benéfica para todos. A partir daqui estamos ao vosso inteiro dispor para que leiam o regulamento e constituam as equipas e que todos nós, de facto, estamos hoje bastante envolvidos com várias tarefas e atividades, mas muitas das vezes também é uma questão de concentração e de foco. Não é tudo, mas ajuda. Obrigada pela vossa presença e obrigada mais uma vez aos oradores.